Olá, meu nome é Nelson Cavalcante e hoje nós vamos dar prosseguimento ao estudo de termologia para o nono ano. Dessa vez nós estamos analisando como é que a pressão ela vai influenciar na temperatura de ebulição, também como ela pode influenciar na mudança de estado das substâncias. E aqui eu trouxe algumas aplicações desse tipo de relação entre a pressão e a temperatura. Uma das grandes aplicações que a gente vai ver nisso é com relação ao tempo de ebulição da água. Tá? E, consequentemente, as aplicações que a gente vai ter no dia a dia da água, como, por exemplo, o cozimento de alimentos. A gente sabe que a gente utiliza a água para ajudar a cozinhar alimentos porque ela tem muitas propriedades, dentre elas, uma propriedade bastante importante, é que ela controla o fluxo de calor que vai para o alimento. Como a gente sabe, a gente utiliza o fogo, né, a chama, e a chama tem um fluxo de calor muito intenso. Então, se a gente simplesmente colocasse esse alimento exposto à chama, ele ia ter uma velocidade de cozimento muito rápida, porém, isso dependendo do alimento poderia ser bom ou ruim, como por exemplo, cozinhar o lado de fora muito rápido, enquanto o lado interno se mantivesse cru. Então a água ela tem essa capacidade de controlar esse fluxo exatamente porque ela tem um ponto de ebulição fixo. Ou seja, o ponto de ebulição dela, a pressão atmosférica é 100 graus Celsius. Isso faz com que, não importa o fluxo de calor que você esteja colocando aqui, o alimento que está dentro da água vai ficar sempre exposto à água a 100 graus Celsius. Isso vai manter um fluxo de calor constante, equilibrado e controlado, o que consequentemente pode fazer com que o alimento cozinhe de forma igual por um tempo maior, dependendo do que você estiver fazendo. Bom, e o que isso vai ter a ver com pressão e temperatura? O que acontece é que, pela água ter essa temperatura de ebulição fixa, a pressão atmosférica de 100 graus Celsius, ela também vai ter um determinado tempo para cozinhar um determinado tipo de alimento. Tá? Então a gente supôs aqui um determinado alimento e a temperatura de 100 graus Celsius, vamos supor que ela leve um tempo de 20 minutos para cozinhar esse alimento. Agora a gente vai olhar uma outra situação, num local mais alto, tá? Numa grande altitude, isso acontece com várias cidades, como por exemplo La Paz, na Bolívia, você tem uma menor pressão. Tá? É sabido que quanto mais alto você está aqui na Terra, você vai ter uma menor pressão atmosférica. Ou seja, não vai ser mais aquela pressão de uma atmosfera, vai ser uma pressão menor, 0,9, 0,8, dependendo da sua altitude. E o que isso vai fazer? Nós sabemos que a pressão está diretamente relacionada com o ponto de ebulição. O ponto de ebulição da água é de 100 graus Celsius para a pressão atmosférica. Numa pressão menor, também há um menor ponto de ebulição, ou seja, a água agora vai ebulir, vamos supor aqui, 90 graus Celsius. E o que isso vai atrapalhar para a gente? O que isso vai mudar para a gente? Isso vai mudar porque, como agora ela também está controlando o fluxo de calor, mas agora a temperatura de ebulição dela é a 90 graus Celsius, essa água, o máximo que ela chega é 90 graus Celsius. Isso vai fazer com que esse alimento fique exposto a uma água com uma temperatura menor do que 100 graus Celsius, consequentemente, ele vai demorar mais para cozinhar. Isso faz com que, nesses locais mais altos, o cozimento de alimentos seja um tempo maior. Ou seja, vamos supor aqui cerca de 40 minutos. Então, a gente tem uma perda de tempo maior ao cozinhar o alimento exatamente porque nós temos esse tipo de variação que está intrinsecamente relacionada à pressão. Ou seja, uma aplicação direta de um fator, de um fenômeno que nós observamos com a substância, que no caso é a água, sendo que aparentemente ela não teria nenhuma relação com uma situação cotidiana, como por exemplo cozinhar alimentos, ok? Bom, já nessa situação de utilizar a variação da temperatura de ebulição de acordo com a pressão para podermos cozinhar melhor um alimento, a gente vai falar agora de um aparelho muito importante que é a panela de pressão. Aqui eu trouxe um esquema da panela de pressão e é importante perceber que a tampa dela fica por dentro da panela, ou seja, a tampa dela é encaixada de uma forma que quanto mais força você faz de baixo para cima, mais ela vai ficar presa, mais ela vai ficar pressionada nessas duas travas aqui laterais, que na verdade é circundando toda a panela. Por que isso é importante? Para mostrar que essa panela, o que ela tem de especial é o fato de que ela é completamente vedada. E isso vai fazer com que, à medida que essa água chega à temperatura de ebulição dela, inicialmente, a temperatura de ebulição vai ser 100 graus, dado a gente está na pressão atmosférica, ela vai começar a se transformar em vapor, porque o fluxo de calor continua, isso continua jogando calor para dentro da água, agora ela vai trocar de estado, ela vai começar a virar vapor.
Porém, esse vapor ele vai começar a aumentar a pressão dessa região aqui. Essa região inicialmente tinha apenas ar, ela tinha uma pressão que era a pressão atmosférica, só que à medida que você vai introduzindo cada vez mais vapor nessa região, isso vai aumentando a pressão vai ficando crescente, ou seja, cada vez mais a pressão vai aumentar. E o que a pressão vai fazer? A pressão, por sua vez, aumentando, vai mudar a temperatura de ebulição da substância, que no caso é a água. Então agora, inicialmente a água evaporou um pouco, ela teve um aumento de pressão, isso fez a temperatura de ebulição subir de 100 graus Celsius para 101 graus Celsius. Em 101 graus Celsius, seu alimento já vai cozinhar um pouquinho mais rápido. Só que com o constante fluxo de calor que você deixa fluindo, isso também vai fazer com que mais água evapore, automaticamente isso também vai aumentar a pressão, e isso vai fazer com que a temperatura de ebulição mais uma vez aumente. Isso vai fazer mais uma vez com que o seu alimento cozinhe mais um pouquinho mais rápido. E você vai ter esse processo contínuo, a pressão aqui vai aumentando cada vez mais. E aí que entra o perigo. Essa pressão aumentando cada vez mais, ela pode chegar no ponto que ela é tão grande que ela é suficiente para romper a barreira, ou romper, no caso aqui, a parede da panela de ferro. Ou seja, ela consegue simplesmente explodir a panela, e isso é um acidente muito comum, muito recorrente. Geralmente, ele está associado com o mau uso da válvula. O que é essa válvula? Existe uma válvula aqui na tampa da panela, que é, na verdade, como se fosse um tubinho, mas que ele tem um tampão. Esse tampão ele é feito, ele tem uma certa pressão sobre ele. Quando a panela chega a uma determinada pressão, ou seja, quando ela chega numa determinada pressão que pode oferecer um risco, essa válvula automaticamente abre, a pressão fica maior do que a pressão do tampão, o vapor consegue escapar. O vapor escapando, a pressão volta a uma pressão menor, uma pressão mais contida que a panela possa manter e possa conter. Então, o mau uso dessa válvula, ou seja, se você deixar essa válvula suja, se você entupir essa válvula, você pode levar a um acidente. Mas o mais importante que a gente está vendo aqui é que a utilização da panela de pressão está intrinsecamente relacionada ao conhecimento desse fenômeno de que a pressão muda a temperatura de ebulição. E isso é importante para nós aqui, a pressão atmosférica, para facilitar o cozimento de certos alimentos. Você utiliza a panela de pressão para cozinhar mais rápido certos alimentos, mas também para as pessoas que vivem em grandes altitudes, está relacionado realmente à sobrevivência delas, porque a panela de pressão, ela permite cozinhar certos alimentos que, se não tivesse a panela de pressão, seria praticamente impossível cozinhar, porque levaria ou muito tempo, ou não importando o fluxo de calor que ela coloca, ela não vai conseguir cozinhar na água aquele alimento, porque a temperatura de ebulição da água sempre vai ficar mais baixa. Ok? Então, é importante sempre lembrar que a utilização da panela de pressão está intrinsecamente relacionada com essa relação entre a pressão e a temperatura de ebulição da substância. Bom, agora eu trouxe aqui um exemplo de como que a gente pode ver claramente num experimento que você pode até fazer em casa, como que a pressão está relacionada com a variação desse ponto de ebulição da substância. Para isso, a gente vai precisar de uma seringa, tá? Obviamente, ela tem que estar sem a agulha para não ter risco de algum tipo de dano. E também porque a gente vai precisar vedar essa seringa aqui na saída, tá? Mas antes disso, a gente vai utilizar essa seringa para puxar para dentro dela um pouco de água quente, um pouco de água próximo da temperatura de ebulição. Ou seja, o ideal é você colocar aqui água, um pouquinho só de água, alguns ml de água próximo da temperatura de ebulição. Tá, essa água ainda não está ebulindo, mas ela está próxima da temperatura de ebulição. E de forma que fique aqui um espaço pequeno, ou seja, um espaço bem comprimido ali com a seringa. Você só vai puxar um pouquinho dessa água, pode ter aqui um pouquinho de ar, mas não tem problema. O que consiste esse experimento? A gente vai utilizar exatamente a seringa porque a seringa tem essa espécie de pistão, ou seja, ela tem aqui uma parte feita de borracha que também veda desse lado, a gente vai vedar desse lado. Você pode colocar alguma fita ou algum tipo de substância aqui para tampar, tá? Mas o ideal é você deixar isso aqui vedado. E nesse lado de cá também vai estar vedado por causa dessa borracha. Porém, esse êmbolo aqui, né, esse pistão, ele é móvel. E é isso que vai ser importante, né? Por isso que é a utilização da seringa, porque a gente vai precisar mover esse êmbolo. O que a gente vai fazer para isso? Já com a água aqui dentro e com essa primeira parte vedada, a gente vai puxar esse êmbolo rapidamente. Ou seja, a gente vai expandir a seringa, ou seja, a gente vai expandir a região aqui dentro rapidamente. Isso vai causar um decréscimo na pressão dentro
da seringa. Se ela estiver bem vedada, como não vai ter como entrar ar, quando você aumentar o volume rapidamente, isso vai causar um decréscimo na pressão muito abrupto. E isso vai fazer um efeito muito interessante, que é a água vai evaporar instantaneamente. Você vai ver na sua mão a água evaporar, mesmo que ela não esteja na temperatura de ebulição que você conhece, que no caso é a temperatura de ebulição de 100 graus Celsius. Por quê? Porque essa temperatura de ebulição de 100 graus Celsius é para a pressão atmosférica. E quando você move esse êmbolo, você cai a pressão. Agora aqui dentro da seringa não é mais a pressão atmosférica, então a água não tem mais o mesmo ponto de ebulição. Então você consegue visualizar esse efeito onde a pressão influencia na temperatura de ebulição da substância. O que acontece é que a pressão cai, essa temperatura de ebulição também cai, e se essa água aqui estava uma temperatura de 98 graus Celsius, ao cair essa pressão, essa temperatura já é o suficiente para ela ebulir, ou seja, ela evapora dentro da seringa, você vai visualizar isso. Isso comprova uma relação que a gente está falando e reiterando aqui durante a nossa aula, que existe uma relação estrita entre a pressão e a temperatura de ebulição. A maioria dos exercícios nós vamos estar tratando sempre em pressão atmosférica, mas é muito importante saber a relação entre pressão, temperatura de ebulição e temperatura de fusão. A pressão muda o ponto em que as substâncias vão mudar de estado. Isso causa todos esses fenômenos que nós observamos em montanhas, em locais onde a pressão é mais baixa e também em locais onde a pressão é mais alta, ok? Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado e até a próxima.